O teste é, o teste é individual, certo? E vocês não vão precisar apresentar aqui, nem falar se quiserem. Só se realmente vocês quiserem compartilhar no chat, eu vou dizer a vocês como é que vai ser, tá bom? Então, ninguém precisa ficar com receio de responder o teste porque é individual, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação dos perfis e como utilizar essa ferramenta no dia a dia de vocês e depois eu vou fazer uma conclusão, tá? Os nossos acordos são os seguintes, vocês podem me interromper e fazer as perguntas, ou também pode ficar à vontade de fazer no chat, e eu gostaria que Ferreira me apoiasse aí no chat, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar olhando também no chat, se tiver alguma pergunta no chat, se for possível. Tá bom, Ferreira? Valeu, então. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma dinâmica, mas para a gente aproveitar o tempo, eu já vou entrar logo no assunto, tá? Então, assim, comunicação assertiva, vocês já ouviram falar sobre muito desse tema, e a gente sempre sabe que é aprender a ouvir na essência, aprender a entender o outro, tenha embasamento quando você for falar, né, com o outro, acerte o momento, né, busque evolução contínua, atenção à sua fala, seja um bom intermediador. Isso a gente sempre ouve, né, o que para poder compor essa comunicação assertiva e você cada vez melhorar mais essa comunicação. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês e isso vocês podem estar respondendo aí no chat. Como você pode se comunicar de forma assertiva? E aí eu respondo para vocês, falando a linguagem do interlocutor. Mas o que é essa linguagem que vocês entendem? Que linguagem é essa? É somente a língua que a gente fala? A mesma língua, né, que a gente está falando, mas o que mais que a gente precisa entender com essa linguagem? Coloquem aí no chat para eu poder ver o que vocês pensam sobre isso. Que linguagem é essa? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ó, Ferreira me disse que vocês eram participativos. Eu quero ver aqui o pessoal participar. O que vocês entendem aí com essa linguagem? Como é essa linguagem que vocês acham que pode ser? Isso, linguagem verbal e não verbal, certo. Principalmente a não verbal, a gente precisa estar atento a essa linguagem não verbal, e que tem um pouco disso que a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, mas não é propriamente a linguagem não verbal, porque é a linguagem dos gestos, da fisionomia, essa é a linguagem não verbal, o corpo fala, justamente, isso aí. Só que hoje a gente vai um pouco além disso, tá? Já vi que se vocês estão percebendo a linguagem não verbal também é importante, a linguagem corporal também, então vocês estão percebendo também essa questão do todo da pessoa, tá? Mas a gente vai um pouquinho mais além hoje, tá? E aí, eu vou trazer para vocês uma outra perspectiva, tá? Que as pessoas têm diferentes significados para as mesmas coisas, tá? Vocês vão observar aqui, tem um símbolo aqui no chão. Pela perspectiva desse rapaz aqui, são 6. Pela perspectiva dele, é um 9. Eles, cada um na sua perspectiva, cada um está certo. Porém, eles estão com um símbolo, com um significado diferenciado para cada um. Muitas vezes é isso que causa impacto na comunicação. Então, a linguagem precisa ser uma linguagem assertiva em relação ao que o outro está vendo, como ele vê o mundo. Isso que a gente diz aqui, o mapa não é o território, cada um tem um mapa. O território, vamos dizer assim, o território é uma floresta inteira, só que cada um tem um mapa, cada um enxerga de uma forma, um pedacinho daquele território inteiro. Certo? A mesma coisa aqui. Um está vendo 4 estátuas, o outro está vendo 3. Cada um está certo dentro de sua perspectiva. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês hoje de novidade. É a perspectiva do outro. E a gente tem aquele negócio assim, aquela máxima que o pessoal fala, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é uma verdade de fato? Ou isso está falando muito mais sobre você do que do outro? Se eu dissesse para vocês, trate o outro como ele gostaria de ser tratado, não fica mais razoável, não é isso? Eu acho que fica mais razoável a gente
tentar comunicar com o outro da forma que ele entenda, da forma que ele gostaria de ser tratado. E a gente vai ver isso mais adiante. Aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem, tá? Simbolizando uma situação no trabalho, só que muito perfeito e didático, tá, gente? Então, aqui, uma líder pede para o seu liderado, para o seu colaborador, ele diz, quero o melhor de você nesse projeto. E aí ele responde, pode ficar tranquila, vou dar o meu melhor. E aí a gente vai entender aqui a perspectiva dela. Quando ela pediu para ele o melhor dele, a expectativa dela era apresentar um projeto no menor tempo possível. Somente no projeto conceitual já estaria ótimo para para a empresa apresentar para o cliente e fechar o contrato. E para ele, quais são as perspectivas, a perspectiva dele? Ele vai fazer um projeto com a maior riqueza de detalhes possível e sem nenhum erro. Para isso, vou precisar de tempo e não vou conseguir dar atenção às outras demandas que ela me passou, porque eu tenho que ser muito preciso, né? O melhor dele é isso. Então, quando ela pede o melhor dele, ela entende o que ela está esperando de valores, né? Porque os valores dela é resultado, rapidez, objetividade e ousadia. Para ela, esses valores aqui são importantes no que ela faz. E ela tem essa expectativa. Para ele, o melhor dele é precisão, atenção aos detalhes, embasamento e cuidado. Isso, para ele, são valores importantes no trabalho. E aí, como é que a gente fica? Porque ele vai ter que precisar mais tempo. Se ele quer precisão, atenção aos detalhes, para poder apresentar um trabalho bom e o melhor que ele pode dar, então ele vai precisar de tempo. E ela está esperando um trabalho mais rápido. Um trabalho que é uma coisa assim que ele vai ter que preparar rápido, só ideia conceitual para o cliente entender o que ele vai receber da empresa. Só que eles estão falando de coisas completamente diferentes. A linguagem aqui verbal foi ok, eles se entenderam, mas na verdade não, certo? E aí vocês vão me perguntar, mas isso é ruim? De fato é ruim. O que não é ruim são os valores independentes de cada um, porque o valor de cada um tá ok. Resultado, rapidez, objetividade e ousadia são valores muito bons. Precisão, atenção a detalhes, embasamento e cuidado também são valores muito bons. Porém, eles não estão se conversando nesse momento, então isso é ruim, certo? E aí eu digo, por que é tão ruim assim? Porque por trás de todo esse comportamento existe uma necessidade, certo? E aí eu trago a mesma situação, uma avaliação de uma possível necessidade, tá, gente? Sabe que tudo é muito ilustrativo para demonstrar para vocês, tá? Mas podem ser outras necessidades. Então, para essa líder, a necessidade dela é sentir-se potente, sentir-se forte, sentir-se autossuficiente, sentir-se bem-sucedida. Então, por isso que ela tem esses valores como importantes para ela. E aí ela quer apresentar mais rápido, para poder gerar resultado mais rápido, para poder ter tempo para poder dar atenção a outro projeto, e aí mostrar serviço, mostrar resultado. Para ela é importante o resultado, rapidez, objetividade. E aí, a necessidade dele aqui é sentir-se aprovado, sentir-se capaz e competente, sentir-se apropriado e bem-sucedido, tá? Então, ele vai fazer o que é possível para ele, para poder não errar. Porque atrás dessas necessidades existem alguns medos, existem algumas coisas que as pessoas querem evitar. Então, por exemplo, ele tem o medo de errar, ele pode se sentir desvalorizado se ele, por um acaso, receber uma crítica, né? Ele pode precisar, ele pode precisar estar sendo sempre preciso, atento aos detalhes, para poder ele se sentir sempre apropriado. Então, essas são as necessidades de cada um, que está por trás de todo o comportamento, que aí a gente vê isso aqui. Então, assim, comportamento é o que está à vista, é o que a gente vê, que é a ponta do iceberg aqui. Só que embaixo desse iceberg tem todo um conjunto de coisas que embasam o comportamento. O comportamento é o final que aparece. Por baixo disso, o que está gerando o comportamento são todas as emoções, os pensamentos, as crenças, os paradigmas
que essa pessoa formou ao longo da vida dela, certo? Então, por isso que é um pouco mais complicado a gente entender o comportamento do outro. Normalmente, a gente julga o comportamento do outro. E a proposta aqui é eu trazer para vocês como cada um pensa. A gente vai ver 4 perfis comportamentais, a gente vai ver como cada um pensa, como cada um entende a perspectiva de vida e do trabalho, para vocês entenderem que muitas vezes essas diferenças que ocorrem é justamente perspectivas diferentes de ver uma mesma coisa, certo? E aí, conhecer as crenças é muito importante. E para começar a falar sobre crenças, eu já vou dar uma pincelada, eu vou trazer o que não é comunicação assertiva. Por que eu resolvi trazer dessa forma? Porque quando eu fui dar uma olhada no que é comunicação assertiva, eu vi que existe uma crença que é errada. Segundo o dicionário, ser assertivo é aquele que expressa segurança ao agir, que se comporta de maneira firme, que demonstra decisão nas palavras. Só que muitas vezes, em razão de algumas características, o que é comunicação assertiva pode ser confundido com o conceito da comunicação agressiva. Utilizando alguns pontos de semelhança, muitos profissionais agem de forma mais incisiva sob o argumento de que é comunicação assertiva. E, na verdade, ele está agindo com uma comunicação agressiva. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, como existe um senso comum de comunicação assertiva, confundir com comunicação agressiva, quando eu fui buscar imagens para ilustrar esse quadro, eu botei lá no Canva, e no Google, comunicação assertiva ou assertiva. Vocês podem até fazer esses testes. Apareceram essas imagens. Então, para vocês terem ideia de como existe um senso comum de que comunicação assertiva é algo mais violento, algo mais agressivo, e que não é. Tá? Na verdade, comunicação assertiva é o canal aberto onde o emissor consegue se expressar pontualmente, repassando as suas ideias sem gerar conflitos ou problemas na relação. Se expressar de forma honesta, clara e concisa, porém sem ferir os direitos e a individualidade dos outros. E a gente tem sempre que lembrar que ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimentos. Porque também não adianta você ser firme para demonstrar uma coisa mais incisiva e depois também você se sentir mal por ter feito aquilo. Então, tanto a pessoa como você, se estiver fazendo esse tipo de comunicação, vocês também são atingidos. E a pessoa que está sendo também o receptor da comunicação. Então, é uma capacidade de se afirmar de maneira clara, objetiva, transparente, sem delongas. Quem assume suas posições com agressividade não é assertivo, é agressivo. A assertividade é uma postura decidida, mas não agressiva. Então, vamos desconstruir essa crença que comunicação assertiva tem alguma relação com agressividade. É totalmente o contrário. Ok? Vamos passar adiante. E aí vamos começar a falar sobre perfis comportamentais, tá? Eu vou fazer um teste com vocês, aí eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta nesse momento, vou dar algumas instruções e eu peço que vocês fiquem bem atentos, tá? Esse é o momento que vocês vão ter a oportunidade de ter uma ideia de qual perfil vocês pertencem. Existem alguns conjuntos de perfis, tá? E vocês vão entender, é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento, de conhecimento do outro, e a gente pode usar essa ferramenta tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Eu uso essa ferramenta em trabalhos de coach individual, para profissionais, como também para pessoas que querem fazer seu desenvolvimento individual. Então, é uma ferramenta muito boa e tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Algumas instruções. Escolha somente uma letra das opções que eu vou dar para vocês, tá? A que mais descreve. Pode ser que vocês achem que mais de uma vai descrever vocês, mas eu peço que vocês escolham uma e somente aquela que mais descreve vocês, tá? Seja rápido ao responder e não pense muito, porque se você começar a elaborar muito, pode ser que a resposta seja conduzida, e não é essa a intenção, tá?
tenha foco, pois os slides não poderão ser retrocedidos. Então, eu não vou poder voltar os slides. Então, tenha atenção, tenha foco para poder fazer, para poder anotar as respostas, tá? Seja sincero, pois ao final terá o seu perfil comportamental, então vai ser uma boa ferramenta para vocês. Não será obrigatório o compartilhamento, só quem desejar, então podem ficar tranquilos que o teste é de vocês. Vocês vão fazer na casa de vocês, vocês vão ter o resultado e pronto, certo? Responda o teste como você está hoje, na atualidade. Responda como você é e não como você gostaria de ser. Se houver duas ou mais alternativas corretas, que vocês entendam que é corretas, escolha a que mais te representa. Ou seja, só pode escolher um, ok? E aqui é um exemplo, uma sugestão de como vocês podem estar fazendo as anotações do teste. Então, vão existir 4 letras, às vezes vão parecer embaralhadas, não estão na mesma ordem sempre. Vocês vão se ater ao que está escrito aqui. Quando vocês escolherem, vocês vão ver a letra que representa aquela escolha que vocês fizeram. E aí marca lá, se minha escolha for C, eu marco um tracinho lá na C. Ao final, a gente vai contar quantas eu escolhi para C, quantas eu escolhi para P e as outras, e a gente vai fazer uma totalização, ok? Então, vamos começar? Podemos começar? Desculpa. Vou começar, tá, gente? Ok. Primeiro, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu não vou poder voltar, certo? Aqui tranquilo. É claro. Ok. Então, esse já é o primeiro. Eu vou tentar colocar aqui uma musiquinha. Não sei se vai ficar legal, mas vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se funciona assim. Já está na segunda. Vou demorar uns 12 segundos em cada um, tá, gente?
Está terminando já. Faltam só mais 3, gente. Essa é a última. Vamos ver aqui a música. Agora a gente vai apurar, tá? Fazer o cálculo. Contem aí quantos vocês marcaram para a letra E, quantos foram para a letra C, para a letra P e para a letra A. E aí vocês vão fazer esse cálculo aqui, tá? Depois que vocês fizerem a soma, vocês multiplicam por 100 e depois dividem por 40. Aí a gente vai ver a quantidade que deu para cada letra dessa, e cada letra dessa significa um perfil que a gente vai estar vendo aqui. Eu queria que vocês colocassem no chat quando vocês terminarem de fazer esse cálculo. Se Ferreira puder me sinalizar quando a maioria conseguir fazer, para a gente poder seguir adiante. Ok, eu te informo. Beleza.
Doutora, meu teste saiu meio prejudicado, porque aqui com o menino aqui, eu marquei aqui umas 600. Marcou como? Não Não entendi. consegui marcar umas 6. Ah, não conseguiu marcar 6. É isso? Marcou as restantes? Marquei. Vamos fazer assim mesmo. Pode fazer o somatório. Não vai dar exatamente como poderia, mas assim, vai dar uma noção para você. Vamos ver como é que fica. Se você tiver alguma dúvida para frente, aí você me fala. Ok, obrigado. Hum. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Depois de fazer a divisão, tem que somar? Não entendi só essa parte final. Aí depois que você soma, você multiplica por 100 e divide por 40. Por exemplo, o E deu Cada um, 17, cada cada um. letra. Isso, Certo. cada letra. Então, deu 17 a soma do E. Aí você multiplica por 100 e depois divide por 40. Aí vai ter o resultado de cada um. Por exemplo, cada letra dessa vai ter uma intensidade. Então, assim, não tem problema se tiver muito diferente, tá? Então, o somatório desse aqui tem que dar 100%. Se der 100%, tá certinho o resultado, tá? E o somatório desse aqui tem que dar 40, porque foram 40 questões. É a exceção do Rico, né? Que falou que não conseguiu fazer 6. Mas mesmo sem ele conseguir fazer 6, dá para ter uma ideia, mais ou menos, do perfil dele. No chat a gente informa o que deu mais. Não precisa informar no chat. É só dizer assim, terminei, quem for terminando, avisando que terminou. Não precisa informar no chat, não. O resultado. É só dizer, já finalizei. Só para a gente saber, quando a maioria terminar, eu já dou continuidade. A pessoa já está concluindo, algumas pessoas já estão colocando aqui. Ok. Já 6 pessoas já terminaram. Se não me engano, tinham 11 pessoas, não, 19 pessoas, né? Ainda falta bastante. Não esquecendo de colocar ou realmente não terminaram.
Eu gostaria que vocês tivessem com o resultado certinho para a gente poder seguir. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão dizendo, tá bom? Vamos lá, seguir. Então, existem 4 perfis comportamentais, tá? Que, na verdade, a gente estuda tendências comportamentais. Não quer dizer que se você deu comunicador e executor, que você é exatamente eles. Nós, na verdade, temos todos os perfis em intensidades diferentes. Mas são tendências comportamentais. Esse estudo mostra tendências das pessoas, tá? Então, existe o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E existem os fatores, né? Que aí, no caso do executor, são os fatores dominância, no comunicador, o fator é influência, no planejador, o fator é estabilidade, e o do analista, o fator é conformidade. O DISC é um acrônimo dessas iniciais dos fatores. Então, D de dominância, o I de influência, o S de estabilidade, porque é em inglês, stability, e o de conformidade, que é o C, tá? Então, por isso que é teoria DISC. Essa teoria DISC, ela foi elaborada por William Malcolm, que ele é psicólogo, que estudou em Harvard, e ele, em 1928, ele criou essa teoria, tá? Ele é o mesmo criador da Mulher Maravilha e também daquele detector de mentiras. Tem um nomezinho que eu nunca me lembro qual é o nome que se usa, mas é o tipo de detector de mentiras que usava naquela época. Foi usado, inclusive, nas guerras e tal, mas não foi muito pra frente isso, certo? Então, essa é a origem do DISC. E aí, depois, aí só foi a teoria. Só que lá mais para frente, em 1950, vários outros pesquisadores, psicólogos, começaram a criar instrumentos de mapeamento de perfil usando a teoria DISC. Que essa é um dos instrumentos que eu vou estar trazendo hoje para vocês, esse teste, que é mais simples, mas existe um outro teste que é muito mais elaborado e mais para frente eu vou falar sobre ele, tá? Então, vamos começar a falar sobre os perfis. Começando pelo perfil executor. Quem deu o perfil executor aí, tá? Preste atenção aqui nesse perfil aqui. Então, a palavra-chave do perfil executor, que é o fator dominância, ele é focado em resultados. Ele é muito direto e decisivo, ele é muito objetivo, gente. A gente chama que o executor, ele é faca na caveira, que é aquela pessoa que é focada no objetivo, né? Ele fixou o objetivo, teve um objetivo, ele vai até conseguir, não importa o que vier pela frente, ele passa como um trator em cima das pessoas, mas ele consegue, certo? Não se preocupem que se vocês quiserem, depois eu passo para cada um deles, cada perfil desse eu passo para vocês, é só me mandar um e-mail que eu encaminho para vocês, não tem problema nenhum. Então, assim, sobre tensão, o perfil executor, ele pode agir com falta de respeito ao outro, porque como ele tem foco no resultado, ele não percebe as pessoas por trás, né? Então, ele passa como um trator. A principal necessidade dele é o domínio da situação, ele precisa ter o controle da situação, tá? Para incentivar um executor, você precisa dar ele liberdade de ação. Ele detesta se sentir submetido a regras. Ele precisa ter liberdade. Então, para você incentivar ele, dê a ele desafios e dê a ele liberdade. E aí você vai ter o melhor dele. Para conseguir o que ele quer, ele se pauta em seus resultados. Então, ele é aquele cara que é competidor, é movido a desafios, ele tem que estar sempre em ação, tem energia lá em cima, e ele precisa extravasar isso em ação. Ele é ação pura, certo? O estímulo para ele executar tarefas, ele tem que ter desafios, né? Então, o executor, se você, por exemplo, se ele estiver numa área de vendas, e existe lá uma pontuação de primeiro lugar, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, e lá primeiro existe como se diz? Recebe um prêmio. Se esse executor, ele vai recebendo o prêmio, ganha a primeira vez, ganha a segunda vez, ganha a terceira vez, e aí ele começa a sentir que está muito fácil para ele, e aí ele começa a desanimar, e aí você não vai ter o melhor daquele executor. Você precisa estar sempre em constante
desafiando ele constantemente, para você ter o melhor dele, certo? Quais são os pontos fortes desse perfil? Ele é muito autoconfiante e firme ao tomar uma decisão. E ele tem uma decisão muito rápida, certo? Vontade e determinações muito fortes. Ele tem uma força de vontade muito grande. Ele tem uma energia muito alta. Aquela pessoa que a gente fala ligado em 320, esse é o executor. Tá? Ele é otimista, confiante, direto e objetivo. E às vezes, e autossuficiente. Muitas vezes, ser confiante, muito confiante e autossuficiente pode ser um perigo, porque como ele ali também, destemido, competitivo e corajoso, ele não tem medo de risco. Então, às vezes, isso pode virar contra ele. Por exemplo, como ele é destemido, ele se arrisca muito. E aí, por exemplo, vamos falar de patrimônio pessoal. Como ele não tem medo do risco, se ele for um investidor, ele vai investir em renda variável, e aí termina investindo todo o patrimônio, não tem uma reserva. Então, ele não tem esse equilíbrio entre o risco e uma segurança. Então, ele prefere arriscar ao máximo e jogar tudo. Então, ele precisa ter cuidado com isso, né? Ser otimista, ser confiante, autossuficiente, é interessante, mas tudo tem um limite para que ele mesmo não se prejudique com isso e se coloque em risco, tá? Não coloque o setor, não coloque a equipe. Por exemplo, ele pode dar muitos desafios à equipe e, de repente, arriscar muita coisa, a saúde dos funcionários, arriscar alguma coisa que ele pode estar controlando melhor, tá? Ele é um desbravador e é ousado, então ele gosta de esportes, gosta de desafios, só que a gente vai ver uma pequena diferença dele com o influenciador, que também gosta de esportes. No caso do executor, ele gosta de esportes, mas para competição, porque ele é muito competitivo. E outro ponto de atenção do executor é que, por ele ser muito competitivo, quando ele está competindo com os outros, ele está motivado. Quando ele alcança os outros, ou supera os outros, ele se desmotiva. Então, ele precisa estar sempre sendo estimulado nesse sentido. Então, ele precisa ter atenção que o olhar dele para os outros tem que se virar para uma competição com ele mesmo, e não com os outros. Porque aí, quando ele faz a competição com ele mesmo, ele está sempre motivado, está sempre se autogerenciando nessa motivação, certo? Quais são os pontos de melhoria desse perfil? Tem acessos de cólera violenta, fortemente obstinado, que às vezes a obstinação também é prejudicial, insensível aos problemas dos outros, porque, como ele é focado em resultados, quando ele está sob pressão, ele não quer nem saber, ele quer resolver, quer fazer as coisas, independentemente das pessoas, e isso ele precisa dar uma olhada, tá? Tem pouca apreciação da estética, ou seja, ele quer resultado, ele não quer muito detalhe, ele não quer muita perfumaria, ele quer objetividade para poder resolver o assunto. Às vezes ele é insensível e duro, impetuoso e violento, irrita-se com lágrimas. Então, uma pessoa que chega para o executor, começando a falar sobre problema de pessoal, e mostra muita sensibilidade, isso irrita o executor. Então, isso também precisa ser trabalhado, tá? Porque a intolerância, a irritabilidade nele é algo que ele precisa trabalhar. Aí o que a gente precisa sugerir? Ele precisa ser mais conciliador, acessível e flexível, né? Ser menos rígido, porque por ele ser muito rígido, ele não ouve as pessoas, tem que ser o que ele quer. Ter mais empatia, ser menos autoritário e ter mais paciência. Esses são os desafios do perfil para poder melhorar a relação com as pessoas, independente de ser no trabalho, em qualquer lugar. Porque o perfil é o perfil em qualquer lugar, em casa, no profissional, enfim. Então, um grande desafio, e o bom dessa ferramenta é isso. Essa ferramenta, ele mapeia o perfil da pessoa, trazendo os pontos fortes e os pontos a trabalhar, e aí você fortalece os pontos fortes, ou seja, coloca recursos no seu dia a dia, do seu perfil, e trabalha os pontos que estão impactando negativamente no seu desempenho, o que está te limitando. Lógico que a gente não vai trabalhar tudo. A gente escolhe o que está mais impactando, usa a regra de Pareto 80-20, ou seja,
Quais são os pontos que, se eu atacar primeiro, resolvem a maior parte dos meus problemas? Então, aqueles pontos vão ser trabalhados, certo? É impossível trabalhar tudo, gente. Então, a gente tem que ter uma objetividade também nisso. E aí, os valores do executor é resultado e velocidade, poder e força, controle e assertividade, certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou passar adiante, tá? Vamos agora para o comunicador. Os comunicadores aí que deram autocomunicador. O autocomunicador aí no resultado de vocês são aqueles que não deram acima de 30. Então, os resultados que deram acima de 30 se trata dos perfis dominantes de vocês. Então, às vezes acontece dar 2 ou 1, tá? Então, se derem 2, tá normal. Às vezes dá 2 mesmo. Então, palavras-chave: entusiasmo, diversão e imagem. Entusiasmo. O comunicador é aquele cara que é criativo, que ele é entusiasmado, ele é carismático, ele gosta de gente, ele gosta de estar sempre cercado de pessoas, ele gosta de palco, gosta de chamar a atenção, é muito comunicativo, tem um poder nas palavras de influenciar as pessoas, ele gosta muito da diversão, que, por exemplo, diferente do executor que gosta do esporte para a competição, o comunicador, ele é aventureiro, ele gosta do esporte como aventura, por diversão. E ele tem uma preocupação excessiva com a imagem. Então, quando você vê uma pessoa super arrumadinha, preocupadíssima com o cabelo, com a arrumação do cabelo, com a boa apresentação, ele tem um perfil comunicador, mas falando mais alto, certo? Então, é excessiva preocupação com a imagem, como os outros vão ver ele, tá? Sob tensão, ele pode prometer o que não dá conta de entregar. Então, ele é um perfil que precisa de estar sendo supervisionado, porque por ele ser das pessoas, ele se distrai muito facilmente, ele perde o foco muito facilmente. Então, ele está trabalhando ali, chega um colega com uma dúvida de trabalho, ele vai parar o que ele está fazendo para ajudar o colega. Ele ajuda o colega a resolver o trabalho dele e esquece do próprio. Então, ele é uma pessoa que precisa ser monitorada e está acompanhando o resultado dele, tá? A principal necessidade do comunicador é ser notado, certo? Então, ele precisa ter a atenção das pessoas. Todo o movimento dele vai ser para agradar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas e para estar com as pessoas. Ele é de gente, ele gosta de gente, certo? Não gosta de rotinas e detalhes, é avesso a regras, a rotinas, ele não gosta. Afasta-se com desprestígio também. Então, se ele sente que ele está sendo rejeitado, que ele não está sendo bem visto, ele tende a se recolher, ele tende a se afastar daquilo que está rejeitando ele, tá? Lembra na época de escola, daquele cara ou daquela mulher que era super popular na escola, que não era nem da sua turma, mas todo mundo conhecia, né? Esse é o cara que é o comunicador, tá? Quando eu falo cara, gente, é o perfil, tá? Não estou personalizando, não, é o perfil. Para incentivá-lo, deixe-o ser notado e admirado, tá? Para conseguir o que ele quer, ele vai persuadir usando habilidades sociais e novas ideias. O comunicador, ele é aquele que pensa fora da caixinha, tem sempre ideias boas, ele traz novidades, ele gosta de inovação, ele quer trazer o diferente. Então, essa é uma qualidade do comunicador. Então, se vocês souberem utilizar bem essa qualidade, ele dentro de uma equipe, ele vai fazer diferença nisso, certo? O estímulo para executar novas tarefas. Deixe um ambiente extrovertido e animado, rodeado de pessoas de alto desempenho, não se esquecendo de monitorá-lo. Monitorá-lo porque eu já disse. Ele perde o foco muito facilmente, ele precisa estar sendo, de vez em quando, cobrado do que foi pedido, tá? E ele gosta de gente, então, nunca coloque o comunicador trabalhando numa sala fechada, da frente do computador, você vai matar o bichinho. Você vai botar ele para pegar uma depressão. Então, bota ele rodeado de gente, trabalhar em equipe. Ele é o melhor trabalhador de equipe. Ele é aquele cara que une a equipe, que tem aquele que cria o laço da equipe, né? Então, essa é uma característica do comunicador. Quais são os pontos fortes?
Ele é afável, vivaz, carismático, confiante, ele é muito confiante, assim como o executor, ele é muito confiante também. Encantador, otimista, persuasivo. Quem tiver o perfil duplo de influência e dominância, executor e comunicador, são excelentes para vendas, porque o comunicador sozinho e o executor sozinho não são interessantes para venda, porque o executor, ele foca no resultado, então ele não vai saber convencer a pessoa de comprar ou fechar um negócio. Às vezes sim, mas ele precisa ter os dois juntos, comunicador e influenciador, no caso, o comunicador e executor, porque ele vai usar as características do comunicador para convencer, persuadir a venda, só que se ele for comunicador puro, ele não vai conseguir fechar, porque ele tem medo de receber ou não. Ele tem medo de ser rejeitado, então ele não vai conseguir fechar. Ele vai ter medo de dizer o preço e a pessoa dizer, ah, não, não quero, obrigada, porque aquilo ali para ele é um fim. Então ele vai ficar ali na conversa até ele ter certeza e perceber que a pessoa já tá querendo comprar. Se ele não perceber, ele não vai fechar o negócio, ele vai ficar enrolando. Então, por isso que é bom unir os dois perfis, o dominante e o influente, que é o comunicador executor. Essa casadinha aí é beleza para o setor de vendas, certo? Então, ele é vaidoso, como eu falei, né? Gosta da aparência, gosta de estar bem sempre apresentável, preocupa-se com a aparência, conversa bastante, nunca lhe falta assunto. É um contador de histórias, gente. O comunicador é um contador de histórias. Despreocupado, nunca se preocupa com o futuro e nem se aborrece com o passado. Ele vive no presente, no aqui e agora. Sabe narrar histórias, sua conversa é contagiante, possui uma grande capacidade de desfrutar a vida, certo? Ele curte a vida, ele gosta de viver. Pontos de melhoria. Chora com facilidade, é emocionalmente imprevisível, porque ele é emocional, vocês vão ver nos gráficos que eu vou mostrar para vocês. Ele é irrequieto, tem cólera espontânea, porque ele é muito emocional. Exagera a verdade, pode parecer falso com esse exagero da verdade. Porque como ele tem muito poder de influência e persuasão, ele tem, como a gente fala na gíria, né? Ele tem uma lábia muito boa. Então, às vezes, ele exagera, na verdade, e para um outro perfil, possivelmente o analista vai olhar ele assim, ó, será que é verdade mesmo? Vai, porque o analista é desconfiado. Então, aí, por isso que pode parecer falso, mas muitas vezes é porque ele gosta, ele é da lábia mesmo, ele gosta de convencer as pessoas. Não possui autocontrole, é impetuoso, ele compra impulsivamente, por isso que ele também é um ótimo comprador. Ele também ouve a lábia dos outros para comprar, porque ele age por impulso. Então, os gatilhos mentais do comunicador é fácil para eles caírem, né? Gatilho mental de escassez e tudo, ele falou que a promoção é a última, ele já vai lá e já compra logo, nem pensa. Às vezes tem um igualzinho em casa. Esse é o comunicador. É ingênuo, infantil, ou seja, não tem maldade em si. Precisa ter mais atenção aos resultados, esse é o desafio do perfil. Precisa ter mais atenção aos resultados, porque eles não têm foco. Então, eles precisam finalizar. Eles abrem muitas frentes de trabalho, mas não finalizam. A gente diz que eles têm muita iniciativa e pouca acabativa, certo? Saber dizer não também é um desafio, porque eles dizem muito sim, e às vezes querem dizer não. Ele é muito prestativo. Manter o foco e evitar distrações e finalizar o que começa. Os valores do comunicador é conexão, sociabilidade e prestatividade. Tá? Alguém aí já se identificou com algum dos perfis, executor e comunicador? Quem quiser falar aí no chat, fiquem à vontade. Certo? Vamos passar para mais um. Planejador. Planejador, a palavra dele é estabilidade, paciência e processos. Ele é o estável dos perfis. Ele gosta daquilo tudo muito previsível, tudo daquilo muito com segurança. Se sair alguma coisa fora do planejamento, ele já se desestabiliza. Então, ele tem essa questão da estabilidade como valor, inclusive, certo? Ele é muito paciente e ele é muito focado em processos. É aquele cara que gosta de fazer o passo a passo.
né? Se você começa a conversar com ele sobre alguma coisa que é para fazer, que tenha um processo, ele já está anotando ali o que vem um depois do outro. Ele é movido o passo a passo mesmo, de como fazer as coisas, tá? Sob tensão, no desequilíbrio, pode apresentar paralisia por medo ou repulsa, tá? Quando é que ele paralisa por medo? Quando ele é pressionado de uma forma ríspida, de uma forma incisiva, de uma forma que ele entende que pode gerar um conflito, porque ele detesta conflitos. O planejador, ele foge de conflitos, porque ele é um conciliador. Ele é aquele cara que vai unir o grupo, ele vai ouvir cada um e vai tentar fazer uma conciliação para poder atender a todos, certo? Então, por isso que ele paralisa quando tem um outro perfil que é incisivo com ele, e aí ele para. Então, quem tem aí o perfil dominante e tem alguém na equipe que é líder e tem alguém na equipe que é planejador, para você tirar o melhor dele, você tem que fazer as coisas com calma, exigir ele com calma, não dar pressa e conhecer que ele precisa de tempo para poder realizar as coisas. Por exemplo, um casal, o marido é super executor e a esposa é super planejadora. O marido vai dizer, na quinta-feira de noite, para a esposa, amor, vamos, amanhã à noite, sexta-feira, nós vamos viajar para o Rio de Janeiro, passar o final de semana lá. E aí a planejadora chega e fala assim, você não me avisou 15 dias antes de eu arrumar a mala, tenho que fazer meu cabelo, tenho que fazer minha unha. Alguém aí sabe dessa história? Conhece essa história? Eu não fiz cabelo, não fiz unha, quem vai ficar com os meninos? Tem que ter tudo planejado. Então, olha aí a diferença. O que seria para esse executor, quando ele conhece a esposa, já avisar uns 20 dias antes, vamos viajar daqui uns 15 dias no final de semana? Já evita muita coisa. É a mesma coisa para o planejador no trabalho. Se quer alguma coisa dele, vamos fazer com antecedência, aí você vai ter o melhor resultado que você pode ter. Se você der tempo a ele, ele vai apresentar o melhor resultado. Qual a principal necessidade dele? Associação. Ele precisa se sentir pertencente. Não gosta de mudanças frequentes, impaciência e falta de harmonia. Ou seja, se tiver uma mudança que ele não esteja esperando, para ele é uma sensação de desequilíbrio do que ele já estava acostumado. E aí ele começa a ficar impaciente, e aí ele sente que ele não está harmonizado, porque para ele a harmonia é também um valor. Para incentivá-lo, reconheça seu envolvimento e deixe transparecer sua confiança nele enquanto pessoa. Você precisa olhar ele enquanto pessoa, ele se sentir pertencente. Vai conseguir o que ele quer, procura se apresentar da melhor forma e no momento mais oportuno. Estímulo para executar tarefas, dê apoio e estimule a dar mais, porque ele tem a tendência de ser mais lento, então por isso que ele precisa ser estimulado, certo? Quais são os pontos fortes? Ele é calmo, digno de toda a confiança, ele é muito leal, ele é difícil de confiar nas pessoas, mas quando ele confia mesmo, tá? Tem boa índole, compreensivo, é acolhedor, de fácil convivência, ele é leal, consistente. Por que consistente? Porque ele vai fazer, ele é muito bom de rotina, então ele vai fazer sempre um pouquinho até chegar ao que ele quer. Então ele não para, ele começa e ele termina. Tudo que ele começa tem início, tem meio e tem fim. Então, ele é consistente no que ele se propõe. Ele é alegre e agradável, apesar de nunca ter muita coisa a dizer, porque ele é mais calado. Tem bom coração, é pacifista, ele é conciliador. Tem muito senso de justiça, isso é importante nele, nesse perfil. E é um bom ouvinte. Quais são os pontos de melhoria do planejador? Falta de confiança. Porque como ele é conciliador, ele gosta de ouvir todo mundo, então ele termina esperando ouvir todos para poder chegar a um consenso, e muitas vezes ele tem dificuldade de decidir por conta disso. Então, é um ponto de melhoria para ele. Ele é pessimista e temeroso, porque como ele tem um valor de segurança muito forte, ele precisa se sentir seguro. Por isso que ele é estável. Então, ele geralmente é pessimista e temeroso. Ele sempre vai pensar no pior que pode acontecer. É um excelente gerenciador de risco. O planejador, ele para gerenciar risco, é excelente.
Ele é passivo, ele é indiferente, e os desafios desse perfil? Ele precisa ser mais aberto às oportunidades, porque como ele quer segurança, ele está sempre mais seguro na zona de conforto dele, ele não arrisca. Então, ele precisa estar mais aberto a oportunidades. Flexibilidade e aceitação das mudanças, ele precisa aceitar melhor as mudanças, ele não gosta de mudanças. Encarar os problemas com energia e coragem. Quando chega um problema, ele tende a esmorecer, porque para ele problema significa que saiu do planejamento, então significa mudança. Então, ele não tem energia e não tem coragem de enfrentar os problemas com assertividade, porque ele entende que o problema é o problema. E qual seria a visão que ele deveria ter de um problema? O problema é sempre a oportunidade de a gente aprender coisa nova e não errar se for o caso, né? E não errar de novo. Ou se preparar para um problema, um outro problema futuro. Então, sempre é uma oportunidade. Essa é a forma de ver, e é um desafio para o planejador. Ser menos hesitante e mais decidido, expressar mais as suas posições, porque ele é muito calado, estabelecer prioridades e saber dizer não também, tá? E agora a gente vai para o último perfil, os valores dele: equilíbrio, estabilidade, segurança, empatia e lealdade. E o último perfil é o analista. O analista, ele é aquele cara que tem exatidão, ele é correto, cuidadoso, ele é muito preciso. Ele segue as regras, ele é da conformidade. São excelentes pessoas para trabalhar com área de qualidade, que tem as normas, ele segue as normas, é aquele cara que vai buscar as não conformidades, que sabe buscar toda aquela história quando tem um problema, a razão que gerou aquele problema, então ele tem uma visão ampla de analisar tudo, certo? E bastante cuidadoso. Sob tensão, ele pode se calar ou se retirar. Principal necessidade, a segurança também. Não gosta de imprevistos e riscos. Para incentivá-lo, ofereça segurança e garantias. Para conseguir o que ele quer, aprofunda-se no conhecimento e especializa-se. Esse é um ponto de atenção para o analista, porque ele sempre está buscando curso, sempre está buscando se aprimorar, porque ele sente que nunca está pronto. Então, ele sempre está buscando todos os conhecimentos para poder chegar a alguma conclusão de alguma coisa que ele quer. Se ele dá um projeto para ele vai pegar todas as informações referentes àquele projeto, para garantir que ele tem todas as informações para poder analisar e dar um resultado preciso. E realmente ele dá um resultado preciso. Se você quiser algo bem específico, bem aquele número exato de alguma coisa, você vai procurar um analista que ele vai te entregar. Agora, você precisa entregar ele informações, fatos e dados e tempo. Certo? Estímulo para executar tarefas. Deve ser constantemente estimulado a colocar em prática o que foi pensado e sempre dando reforços de aprovação. Ele precisa sempre ter reforço de aprovação e precisa ser estimulado para colocar em prática. É isso, faz curso, mas não coloca em prática o que aprendeu no curso. Então, ele precisa ser estimulado nisso, tá? Ou só fazer um próximo curso quando colocar em prática aquilo que aprendeu no curso que terminou de fazer, tá? Porque senão ele é um consumidor muito grande de informação, de conhecimento. E conhecimento como é que se diz? Científico, não é conhecimento pelo conhecimento. É conhecimento com base em fatos e dados, estudos científicos, tá? Quando ele tiver um resultado ou um parecer, aquele parecer vai ser preciso, baseado em fatos e dados, e muitas vezes com base científica. Pontos fortes: muito disciplinado, preciso, organizado e detalhista. Isso tudo porque ele precisa sentir o controle também. Ele gosta de ser organizado, ele sente prazer em ser organizado, ele é muito cuidadoso, é formal e ordenado. Perfeccionista, e muitas vezes esse perfeccionismo atrapalha, porque ele quer dar o melhor, e muitas vezes ele demora para dar esse melhor, por estudar muito. E aí pode ser que a pessoa que pediu a ele o projeto ou a demanda, o bom já estava tranquilo. Se ele entregasse o bom,
ou já estava tranquilo, porque os 70% de um analista já é um extremamente bom de um outro perfil que não é tão exigente quanto ele. Tá? E aí ele fica buscando sempre o 100%. Ama a música e as artes, natureza rica e sensível, capacidade analítica muito alta, reage fortemente à emoção, ele é muito sensível, o planejador e o analista, eles são muito sensíveis, e pensador profundo, ele é dado à reflexão, então ele sempre vai ficar no mental, por isso que ele é mais calado, ele é muito introspectivo, ele é muito mental. Pontos de melhoria. Muitas vezes pode se apresentar depressivo triste, justamente por essa introspecção e pela alta exigência dele, ele é muito crítico de si mesmo. Ele é muito pessimista, está sempre olhando o lado negativo das coisas, porque ele quer se proteger disso. Ele gosta de sofrer, então é aquela pessoa que ele diz tudo que ele passou de ruim, que ele lutou, não sei o que, para conseguir aquele resultado. Então, ele quer ser o Marte. É hipocondríaco porque como ele é muito atento a si mesmo, é muito atento ao seu corpo. Então, tudo o que acontece com o seu corpo, ele sabe. Então, qualquer coisa que ele sente, ele já está atento e já começa a dizer, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, isso aqui, então ele termina sendo hipocondríaco. Introspectivo ao ponto de prejudicar-se, ele é muito orgulhoso, ele não aceita críticas. E quais são os desafios? Ser menos exigente consigo mesmo e com os outros. Principalmente consigo mesmo, porque o analista ele é muito exigente consigo mesmo. Ele chega a ser o próprio carrasco dele mesmo. Valorizar as diferenças, ser menos crítico, menos perfeccionista, aceitar ajuda e delegar tarefas, e aprender a trabalhar em equipe. Ele gosta muito de trabalhar sozinho, porque ele acha que ele fazendo é melhor do que ele delegando. Então, ele prefere trabalhar sozinho. Muitas vezes, ele precisa delegar porque ele termina se sobrecarregando e não consegue dar conta de tudo. E aí ele começa a se criticar, se auto-exigir, e aí vira um ciclo vicioso. E aí ele entra em depressão. Né? Valores: conformidade, qualidade, atento aos detalhes, fatos e dados da realidade. Certo? E aí, aqui eu vou passar um pouquinho, só para a gente, cada hora. Aqui é só para vocês terem ideia, mais ou menos, da comparação entre eles, né? Comunicador e executor são perfis irmãos, planejador e analista também são perfis irmãos, analista e executor são perfis primos, são semelhantes. E planejador e comunicador também são semelhantes. Comunicador e planejador são voltados para pessoas, analista e executor voltados para tarefas. Comunicador e executor, ele tem alta necessidade de influenciar, aqueles que chegam e têm necessidade de expressar o que está pensando. E o planejador e analista, eles não têm necessidade nenhuma de se expressar. E esse é o desafio deles dois, porque em um grupo, quando se é colocado algumas ideias, algumas questões, eles podem até não concordar, mas por eles não se expressarem, fica subentendido que eles concordaram. Então, eles precisam aprender a expressar as suas ideias e até as não concordâncias e assumir as consequências de não concordar ou de concordar. Então, esse é o grande exercício deles. Na tomada de decisão, o comunicador e o planejador, ele é extremamente emocional, e o dominante e o conforme, ele é extremamente racional. Só que por motivos diferentes, tá? O dominador, o dominante e o influenciador, ele tem uma decisão rápida, e o planejador e o conforme tem uma decisão mais demorada. Então, o influenciador, ele vai ser aquele cara que ele vai convencer as pessoas. E aí, por isso que a impulsividade nas compras o influenciador é muito alto, porque ele decide rápido e é pelo emocional. Então, toda a decisão dele vai ser pelo emocional. O planejador já é diferente. O planejador, ele é mais demorado, o emocional também é mais demorado, porque ele vai se preocupar no impacto com os outros, com as outras pessoas, e com ele mesmo dentro de uma situação. Então, o planejador, ele é mais preocupado com
com gente, com as pessoas. A diferença de um de outro, os dois são pessoas. O influenciador, ele se preocupa com muita gente, só que superficialmente nos relacionamentos. O planejador, ele também se preocupa com pessoas, mas ele tem poucas pessoas e relacionamentos mais profundos, certo? A decisão do dominante executor, ele é racional e rápida. Ele já vai pensando logo em perdas, as perdas e danos, os ganhos e perdas, como ele pode conseguir mais rápido alcançar o resultado, e é muito rápido. A decisão dele é muito rápida. Até a própria decisão dele, ele se cobra que seja rápida. E o conforme, ele é rápido, ou ele é racional e demorado. Por quê? Ele quer garantir tudo. Ele quer garantir todas as informações para que ele consiga analisar tudo. E muitas vezes isso não é possível, por isso que é demorado. Certo? Essa é a forma de tomada de decisão. Tem muitas outras coisas, gente. Eu estou assim pincelando porque a gente já passou um pouquinho mais do tempo, para poder a gente já chegar lá no final. O padrão de delegação. Muita delegação aqui em cima, influência o influenciador e o planejador, e pouca delegação aqui embaixo, eles são concentradores, sendo que a diferença é que o dominante, ele centraliza as decisões, e o conforme, ele centraliza as tarefas. Tá? E aqui em cima, eles delegam muito, sendo que o influente, ele delega, mas não controla. Às vezes até ele esquece o que ele delegou. Então, ele não cobra. E o planejador, ele tem, como ele é estrutura, ele tem uma estrutura, ele gosta do controle, então ele delega, mas ele sabe cobrar, certo? Os estilos de liderança. O perfil comunicador tem um estilo de liderança, ou sim, uma coisa importantíssima. Normalmente a gente acha que quem tem estilo de liderança é só o perfil dominante, por ele ser mais decisivo, por ele ter aquele aspecto de dominância mesmo, que é o perfil dele. Mas todos os perfis, eles podem ser líderes, dentro de cada estilo de cada um, certo? Então, é um mito achar que só o dominante executor pode ser um líder. Todos podem ser líderes dentro de cada aspecto do seu perfil. Então, o líder influenciador, ele tem uma liderança por conexão, ele gosta de interagir, ele tem uma liderança mais informal. Muitas vezes é aquele líder, por que informal? Porque tem um líder formal no cargo, mas tem na equipe aquele que as pessoas ouvem mais do que o próprio líder formal. Esse líder é o informal por conta dessa conexão que ele consegue fazer com toda a equipe. Então, muitas vezes, o líder formal do cargo se associa a esse líder informal para poder conduzir a equipe, porque sem esse líder informal, ele não conseguiria. Então, essa liderança por conexão é importante, principalmente em projetos de gestão de mudanças, certo? O planejador, como o próprio nome já diz, ele tem a liderança por planejamento, a liderança condescendente, ele ouve as pessoas, ele é mais flexível, ele consegue ouvir as pessoas para poder chegar a uma conclusão e ter um consenso do que ele ouviu, vamos dizer assim. O conforme, ele tem a liderança pelo controle, é uma liderança mais formal, ele é baseado muito em regras. Por exemplo, uma empresa liderada por um conforme, você vai ver os processos muito claros na empresa, sem erros, né? Assim, bem limpos. Então, esses líderes são ótimos em processo, em área de engenharia de produto, área de qualidade, eles são muito importantes, certo? E a liderança por autoridade, que é o dominante, né? É o líder que é mais incisivo e exerce uma liderança mais dominante mesmo, então liderança que está por resultado, foco em resultado, objetivo, meta, índice, indicador, bater meta no mês, esse é o tipo de perfil por autoridade, certo? Lembrando que todos podem ser líderes. Aqui tem alguns exemplos, né? O comunicador, Silvio Santos, Danilo Gentili, Barack Obama, o planejador, Mahatma Gandhi, Carreira, o médio Chico Xavier, conforme Albert Einstein, Bill Gates, Theresa May, que foi a primeira-ministra, né, do Reino Unido,
o dominador, o dominante é Steve Jobs, Roberto Justo e Donald Trump. Certo? São alguns exemplos. E aqui é para vocês terem ideia do relatório de um trabalho que é feito, que é o que eu trabalho. Esse é um relatório mais profundo de um teste DISC, que é mais profundo do que vocês fizeram hoje. O que vocês fizeram hoje dá uma noção. Mas o relatório do perfil DISC, ele traz muito mais dados. É um relatório de aproximadamente 35 folhas. E aí ele te dá as competências, te dá o perfil isolado, que é o seu perfil natural, o perfil de liderança, e o perfil adaptado, que muitas vezes você não está no seu perfil natural. Você está trabalhando com o seu perfil adaptado. E aí você não entende porque tem tanta incongruência no que você pensa, no que você faz, a pessoa fica meio perdida. Quando você tem consciência disso, é uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima de desenvolvimento individual. Muitas vezes a gente faz um plano de desenvolvimento individual baseado em testes DISC. Certo? Então, isso aqui é só para vocês terem ideia do que essa ferramenta é possível fazer. Inclusive dentro de equipes. A gente pode mapear, os perfis da equipe e identificar quais são os pontos de divergência, os pontos de congruência, o que precisa trabalhar em cada um para que melhore o desempenho daquela equipe. Então, fica um trabalho mais abrangente também. Esse é o relatório mais completo disso. E aí, uma sugestão de filme para vocês assistirem, da Marvel, que é aquele o Quarteto Fantástico. E aí vocês vão ver os perfis aí de cada um bem atuando ali entre eles. E aí eu não vou dizer quem é quem, para vocês perceberem assistindo o filme. Um exercício para vocês. Descobri o meu perfil. E agora? E agora a gente vai fazer um momento coaching, né? Rapidinho, a gente já está terminando. Reconhecer e descobrir as minhas potencialidades. Como posso usá-las a meu favor? Então, é uma coisa que vocês podem estar se perguntando. Descobrir os meus pontos de melhoria. Como posso transformá-los? Onde estou errando com as pessoas? O que me atrapalha? Então, dentro desse teste que vocês fizerem, do conhecimento que vocês tiveram agora de cada perfil, esse vai ficar o exercício para vocês, tá? Compreender o que o outro faz, o que faz, não é para me atingir, mas porque é o perfil dele. Como eu posso trabalhar essa compreensão em mim? Porque não é só você compreender o seu perfil. Quando você compreende o seu perfil, entende os outros 4, os outros 3, você começa a perceber o perfil de cada um e começa a conversar com eles na linguagem deles. O objetivo é esse. Então, um dominante, quando você vai conversar com o perfil dominante, você tem que ser muito objetivo, você não pode entrar em detalhes. Se for possível, mostre gráficos para ele, porque ele quer resultado, ele quer coisa assim bem rápida. Se você for conversar com o planejador, não seja incisivo, dê tempo a ele. Então, isso é importante vocês conhecerem para se comunicar melhor. Identifique e anote, isso aí é o exercício de casa, tá? Identifique e anote qual ponto de melhoria te incomoda mais e que se você melhorar, vai impactar muito positivamente na sua vida como um todo, não só profissional, mas também pessoal. Anote qual ação você vai tomar a partir de agora para mudar esse ponto de melhoria. Então, vocês podem estar pensando em que estratégia vocês podem estar fazendo para poder já modificar esse ponto de melhoria que vocês identificaram que faz, você te limita de alguma forma, né? Impacta nos seus relacionamentos de alguma forma. Anote qual a evidência te sinalizará que você alcançou a sua meta. Então, uma evidência daquele casal que briga por viagens e não é planejador. Qual seria a evidência? Eles diminuírem as brigas deles em função de um entendimento. Qual é o entendimento? O executor sabe que a esposa é planejadora, então precisa agendar com antecedência as coisas. Então, ele vai começar a agendar com antecedência. Qual é a evidência? Eles estão brigando menos por causa de viagem, estão viajando mais. Então, essa é a evidência, certo? E aí, aqui, por que conhecer os perfis comportamentais? Autoconhecimento para perceber se perceber o outro. Grande parte dos nossos comportamentos são autonômicos, porque eles estão baseados naquela parte que a gente não vê do iceberg, porque eles são baseados em necessidades.
e emoções, crenças, então a gente não vê, e a gente age automaticamente se a gente não fizer o exercício de conhecer. Qual a diferença do ponto de vista do outro e do meu, também é importante a gente conhecer. Compreender que as diferenças são importantes porque são complementares. Temos um pouco de todos os perfis, porém nossa história de vida reforçou o perfil dominante. Nossa história de vida contribui para que a gente monte esse perfil comportamental. Porque temos controle é sobre o nosso comportamento, não o comportamento do outro. Mas o nosso comportamento influencia o comportamento do outro. Então, se eu mudo o meu comportamento, eu mudo o comportamento do outro. Tem uma metáfora super interessante que eu passei isso. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu estava na minha pista, né? E a gente estava numa pista mais estreita, que tinha carro estacionado de um lado e carro do outro. Então, a gente, quando está aprendendo a dirigir, a gente fica meio com receio de invadir o outro e não sabe se vai dar para passar os dois carros. Aí o meu monitor falou assim, invada um pouquinho o espaço do outro, porque ele também vai estar se ajustando, não tenha medo de bater no carro do outro. Então, se ele invadir um pouquinho o espaço do outro, ele também vai se afastar. Então, o meu comportamento influencia o comportamento do outro. Então, eu preciso cuidar do meu comportamento, se eu mudar, o outro muda. Certo? Não, lembre-se, não há perfis bons ou ruins, não há perfil melhor ou pior. Todos os estilos têm pontos fortes e pontos de melhoria. A pessoa é uma combinação de estilos e é isso que a faz singular, única. O desafio é ser melhor do que já é, superar-se a si mesmo. E aí, eu sugiro a vocês conhecerem o Museu da Empatia, não sei se vocês já ouviram falar, Caminhando em Seus Sapatos. É um museu itinerante, que lá tem vários pares de sapatos de pessoas reais, e aí você escolhe um sapato, e aí você pega o sapato e pega o fone de ouvido para ouvir a história, você calça o sapato daquela pessoa, bota o fone de ouvido e ouve a história daquela pessoa. Então, é você sentir o que a pessoa sente. Empatia é isso. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é sentir como a pessoa sente. É diferente. E aí, na internet tem alguns vídeos sobre esse museu, vale bem a pena, assim, a gente ver algumas coisas. E aí, eu deixo para vocês essa mensagem. Tentem entender os homens. Se vocês entenderem-se uns aos outros, serão gentis uns com os outros. Conhecer bem o homem nunca leva ao ódio, quase sempre leva ao amor. Essa é a minha mensagem final. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar compartilhando um tema que eu amo muito e que eu entendo que é um instrumento que foi para mim de mudança, me ajudou bastante a me conhecer melhor e eu propago isso aí porque tudo que é bom para a gente quer também passar para os outros, né? Quem tiver interesse em receber aqueles gráficos de perfis, aquelas informações, é só mandar um e-mail para esse e-mail que está aí. E se quiserem falar comigo no WhatsApp também será um prazer. E muito obrigada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha atendido a expectativa de vocês e que eu tenha colaborado aí com o desenvolvimento de cada um. Gratidão. Joãozinho, a você. Cássia, agradeço muito aí a sua participação, a sua dedicação. Vendo esses perfis, quando a gente fecha aqui os resultados, a gente fica observando você comentar um pouquinho deles, fala, mas eu sou um pouco disso, mas também não sou tudo isso, não. E aí vai vendo os demais perfis, não, mas eu sou mais esse, não, eu sou um pouquinho desse também, e tal. E você no final realmente pontuou que a gente não é exclusivo de um, a gente é uma construção, então a gente sempre leva um pouquinho de cada, né? E talvez a nossa comunicação, ela tende a melhorar quando a gente realmente, primeiro se conhece, né, se entende como pessoa, se entende pelo perfil, principalmente aquele dominante, evidentemente, mas também por toda a característica que você tem, né? Para que você possa ter realmente uma comunicação melhor, você tem que primeiro se conhecer para poder passar para o outro aquela pessoa que você é. Eu acho importante a gente realmente se conhecer. Bacana demais, adorei conhecer o DISC aí, né? Foi muito importante, tenho certeza, para aqueles que daqui estão participando agora, que vão participar depois, né, assistindo os vídeos, enfim. O momento foi muito rico, né? Agradeço demais.
demais, superou ainda mais as expectativas, né? Pensei que ia ser bom. algo mais simples, mas foi muito bom mesmo, muito, muito rico. O encontro foi muito bacana. Agradeço demais também a Ferreira por ter proporcionado a gente também mais essa qualidade aí de palestra. Muito obrigado, doutora Cássia. Obrigada. Ferreira, Também. obrigado demais, viu? Ferreirinha? Obrigada. A gente agradece aí. Tá com eco. Só vou pontuar uma coisa interessante, João Batista, que quando você fala assim, só um pouquinho desse, um pouquinho daquele, o relatório, ele dá do executor e de cada outro perfil, comunicador, ele dá os pontos positivos, as porcentagens que a pessoa tem de cada um. O interessante é isso. Por isso que você teve essa sensação. Não só isso tudo, é porque tem as porcentagens dentro de cada perfil. Por isso que eu acho essa ferramenta maravilhosa, porque é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica. Me deixou mais tranquilo agora. É. A gente agradece os colegas, agradece a Cássia pela oportunidade de estar compartilhando com a gente esses conhecimentos, né? Os colegas que ficaram até agora foram quase 2 horas aqui a gente ouvindo. Parabéns, Cássia. Tivemos muitos colegas aqui que permaneceram até o final. E é isso aí, a nossa associação, o objetivo é exatamente trazer esses conhecimentos para cada vez mais os colegas, trazer atualidades, que a gente possa crescer como profissional e principalmente como pessoa, né? Obrigado, Cássia, obrigado, Joãozinho, obrigado aos colegas que estão até agora aqui, os nossos companheiros aí de luta da associação, porque até chegar a esse ponto, trazer essa palestra, a gente discutiu bastante sobre temas, momentos, o que a gente está vivendo, essa defesa que a associação faz intransigente dos nossos colegas, né? Então, desejar a todos uma boa noite e José muita Ferreira? paz, né? Se alguém quiser falar, fica à vontade, né? Eu gostaria de fazer uma colocação. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, Cacá. Estamos ouvindo sim, fica à vontade. Muito obrigado aí pela palestra, muito boa. A Cássia colocou várias coisas muito interessantes. Eu até coloquei no chat que nós temos até na Universidade de Caixa um material que fala muito sobre isso também aí. E uma coisa que eu vi interessante, que ela colocou agora no final, o João também pontuou, é que nós temos um pouco de cada item desse e existe aquele que mais tem o domínio da gente. Contudo, eu vou colocar uma situação, se eu tiver errado, eu quero ser corrigido. Mas eu tenho também uma percepção de que, além de nós termos o lado dominante, nós somos pessoas mutáveis. Durante nossa evolução de vida, nossa maturidade, nós vamos fortalecendo outros pontos e a gente transita entre eles. Tem um determinado momento da nossa vida, nós temos um lado mais dominante. Daqui a pouco, a gente muda para outro. Ou um pouco executor, um pouco planejador. Eu fiz a avaliação no meu perfil, lá pela Universidade de Caixa, que tem lá para fazer também, o meu de protagonista. Como eu entrei no momento que já estava a reunião iniciada, eu não sei se tratou desse ponto do protagonista também. Eu vi só a partir do comunicador, né? Então, assim, a Cássia queria que você só me confirmasse se eu estou correto nessa sensação, nessa percepção de que nós vamos amadurecendo, nós vamos nos transformando, dentro dessa transformação nós vamos transitando, onde o nosso lado dominante vai mudando também. É isso? Isso, Ricardo. É assim, nós temos o perfil que é nosso, natural, que a gente chama, né? Só que diante da vida e das circunstâncias que a gente é colocado, às vezes até o ambiente de trabalho, às vezes muda de empresa, a gente muda o perfil, mas não é que não muda o perfil natural, o perfil natural continua o mesmo. A gente passa para um perfil adaptado, que é esse perfil que começa a adquirir novas habilidades para ajustar o que o ambiente está exigindo da gente. Então, essa é a diferença. E, realmente, esse teste de perfil, ele é situacional. De vez em quando, a gente precisa estar fazendo para ver como é que eu estou, mas o perfil natural, ele permanece o mesmo. Ele só vai aumentar ou diminuir de acordo com o que o ambiente está exigindo. Aí, o que acontece? Se o ambiente está exigindo um perfil diferente do nosso, aí a gente vai ver o impacto emocional que isso está acontecendo. De repente, se eu estou muito distante do meu perfil, sendo exigida um perfil muito diferente do meu, eu vou ter minha energia vai baixar, eu não vou entregar um resultado tão bom.
porque eu estou sendo muito exigida, eu estou saindo do meu perfil natural. E é isso que a gente avalia dentro desse resultado. Mas sim, a gente tem condições, e o objetivo é esse, a gente adquirir novas habilidades para a gente ir tendo um jogo de cintura durante a vida, né? Mas é isso mesmo. Mas existe o perfil natural, e esse realmente é o mais predominante, e que você normalmente não muda, se adapta a ele. Nós somos uma eterna construção, né? Isso. Porque senão seria, gente, seria um determinismo, seria a vida, seria muito sem graça. Isso. E é por isso que os computadores não nos substituem, né? Tá ouvindo? É assim, eu digo assim, é por isso que os computadores não têm condições de nos substituírem, Isso. né? Porque nós estamos sempre à percepção do espontâneo, do momento que está ocorrendo. O computador é programado. Nós não somos programados, nós somos programáveis constantemente, né? Isso. É porque o computador só vê o comportamento, então ele faz as previsões de tendência. Embaixo do iceberg, lembra do iceberg? O computador não tem emoção, não tem crença, não tem pensamento, não elabora, não analisa. Quer dizer, até analisa, mas sem emoção. Então, esse é a prerrogativa do ser humano. Eu queria agradecer porque a possibilidade de eu poder estar participando, de estar aqui revendo aqui pela imagem o Ferreirinha, o João Batista, certo? Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês aqui nesse momento e agradecer a reunião da Cássia, né? Essa palestra, que é sempre importante estar se nos reunindo, né? E estar sempre aprendendo uns com os outros, né? É muito importante essa troca, não só na comunicação, como no relacionamento, e perceber o outro nessa coisa da empatia, né? E o mais importante, né? Que é aprender a amar, né? Aprender a amar, mas é amar de fato, no sentimento do se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro realmente está sentindo com aquelas relações que estão sendo estabelecidas. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos aí. Boa noite, Cássia. Mais uma vez agradeço aí a participação. Só lembrando a todos e informando que a gente já está com o site funcionando, o portal da gente é o www.agcfiba.org.br. Acessem lá e visitem. A gente vai trazer cada vez mais novidades para vocês. Tá bom? Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Valeu, Ferreira. Boa noite a todos. Tá? Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. João, a gente vai disponibilizar a gravação, viu, para os colegas. Beleza, maravilha. Valeu, Ricardinho. Boa noite, boa noite. Boa noite. Foi muito bom. Foi 2 horas que nem passou, parece.